Oi, irmão. Tudo bem? Prazer, meu nome é Wellington. Eu inicialmente coloquei no coração, ou pensei em fazer esse vídeo a respeito das coisas religiosas que têm acontecido nos dias de hoje, para falar um pouco do evangelho, do cristianismo e da religião. Nós sabemos que, pelo que vemos nos dias atuais, o evangelho anunciado por Jesus, Yeshua, Yahushua, no momento não importa o nome, no momento não importa o ensinamento. Este evangelho pregado pelo Messias, pelo ungido de Deus, não tem sido encontrado nos dias atuais. E a diferença é gigantesca. É uma diferença que você olha e você não consegue assimilar as coisas. Eu gostaria de falar para você que o Evangelho, as boas novas anunciadas pelo Messias, ela tem a beleza de viver sem o cristianismo. Mas o cristianismo não consegue viver sem o Evangelho. O cristianismo, ele tomou vida, ele tomou força com as boas novas. Eles introduziram um preceito no outro para que o cristianismo tomasse essa proporção gigantesca. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do que temos visto pelas igrejas, que temos visto, e parar para analisar no que foi nos ensinado a respeito do reino de Deus pelo Messias. Gostaria também de falar a respeito de pessoas, de tradutores que não foram fiéis nas suas traduções, ou melhor, essas traduções que vieram trair a vontade de Deus, porque mudou em grande parte os desígnios de Deus, os pensamentos de Deus para com a humanidade. Nós, no mundo religioso, e hoje, muito mais do que antigamente, nós vemos as igrejas brigando entre si, as igrejas cristã, católica, protestante, uma brigando contra a outra, e, na verdade, se esquece do fundamento que foi nos passado pelo Messias. As igrejas cristãs brigando como a igreja mosaica, com os discípulos de Moisés, ou com o povo judeu, ela falando contra o judaísmo, contra o livro do judaísmo, a Torá. Quando se fala a respeito da Torá, tem que tomar cuidado, porque Torá não é simples livro. O nome Torá, ao traduzir para nós, o que acontece? Torá ele pode ser traduzido como preceitos, como ensinamentos e como mandamentos. O tradutor achou por bem colocar ali como mandamentos, mas o mandamento ele aprisiona as pessoas. O mandamento ele torna-se para a pessoa como uma cadeia. Se você não viver aquilo, você vai morrer. E Deus, ao tirar aquele povo lá do Egito, de conduzir aquele povo à liberdade, com certeza ele não queria aprisionar aquele povo. Sem dúvida, ele estava levando aquele povo para a vida, para algo melhor. Então, a tradução de Torá para mandamento foi uma tradução errada. A tradução de Torá seria ensinamento. Deus estava tentando ensinar aquele povo a viver. Deus estava tentando ensinar aquele povo a ser próspero. Deus estava tentando ensinar aquele povo a fugir do mal.
E o tradutor, ele não levou isso em consideração, não levou em consideração que aquele povo era um povo cativo, um povo prisioneiro, estava seguindo rumo à liberdade. Os ensinamentos libertam, os ensinamentos da vida, da paz. Agora, os mandamentos aprisionam o ser humano. E é isso que Deus queria para aquele povo, queria dar vida para aquele povo, queria dar liberdade. Então mandou os ensinamentos, ou a Torá. Quando nós, cristãos, ou melhor, quando nós anunciamos as boas novas, seja de um lado ou de outro, ou quando os cristãos, seja ele protestante ou seja católico, fala contra a Torá, está falando não contra o livro Torá, está falando contra os ensinamentos de Deus. E os ensinamentos de Deus para a humanidade é ensinamentos de vida, ensinamentos de paz. Quando você fala algo contra os ensinamentos de Deus, se torna impossível você seguir as palavras do Messias, porque ele veio trazer ensinamentos de Deus. Ele veio trazer a Torá de Deus, ou seja, o ensinamento de Deus. Então, essa discussão sobre qual livro é mais santo, se é a Bíblia católica, que tem os livros a mais, se é a Torá, bom, você tem que levar em consideração não o livro em si, porque isso daqui vem escrito Bíblia Sagrada, mas sagrada não tem nada. Isso daqui deveria ser chamado de Bíblia Sangrada, que tem muito sangue para ela chegar às suas mãos. E provavelmente sangue de pessoas inocentes, porque os tradutores não foram fiéis. Os tradutores, eles mancharam a palavra que vieram para nós, que veio para nos dar vida. Isso dentro da Septuaginta. Daí em diante veio-se aquela adulteração bíblica. Nós encontramos, sim, mensagens de vida na Bíblia, mas também encontramos bastante adulteração, bastante erro. O próprio João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia, ele mesmo encontrou mais de 6.800 erros. Se ele que traduziu encontrou isso tudo, imagine outro observador. E tem uma Bíblia de João Ferreira de Almeida também, que ela diz que no tempo de João Ferreira de Almeida, os tradutores, costumeiramente, introduziam a palavra para dar sentido às coisas. E quem me diz que essas palavras eram para ser traduzidas só para ter sentido? Então a tradução não foi uma tradução verdadeira, ela foi uma tradução fraudulenta, ela veio fraudando a palavra que a nós foi dada. Tem um salmo que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você pega no original, esse salmo diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O salmista ele estava cantando e anunciando que Yahweh era o pastor e não importa se ele estivesse em tribulação, se ele estivesse em sofrimento, se ele estivesse morrendo ou se ele estivesse sorrindo, o Salvador, Deus ou o Criador não estaria longe dele. Deus estaria sempre ao lado dele. Quando nós pegamos em nossa tradução, nós entendemos o quê? Que Deus está conosco e nada de material vai nos faltar. E não é isso o pensamento do salmista naquele momento. Ele estava pensando na união, em estar ligado com Deus. E não estar absolvendo os presentes de Deus para a sua vida. Então, os tradutores, eles, por maldade ou por ignorância, não sei, eles colocaram coisas na Bíblia, mudaram, coisa que não deveria ter sido mudada. E
Isso trouxe bastante confusão, tanto é que o termo Torá foi traduzido errado. E por isso tem essa briga por livros, por Bíblia. A Bíblia em si não é sagrada. Ela contém as suas letras, e por trás da letra contém vida, que é a mensagem pregada pelo Evangelho, as boas novas de Deus. Contém ali as palavras enviadas por Deus. Não é a Bíblia. Está na Bíblia. Contém na Bíblia. Você encontra na Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia, como livro de estudo, é uma base maravilhosa. Mas como a verdade concreta das coisas, a verdade única das coisas, ela está errada. Você encontra Bíblias protestantes, em um lugar elas têm o Apocalipse, no outro já não tem. Em alguns lugares elas têm livros a mais e outros já não têm. Tem lugares que a Bíblia tem o livro de Enoque, que ela é testificada na própria Bíblia. E a nossa não tem. Se você pegar a Bíblia e procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar o termo Bíblia. Você não vai encontrar eles falando da Bíblia. Porque a Bíblia não é santa. A mensagem enviada por Deus é santa. Ela está na Bíblia, mas não é a Bíblia. E se você entender isso e começar a olhar com outros olhos, com olhos de quem quer entender, fica bem mais fácil para entender. O Evangelho, tirando as traduções, é algo simples. Deus, quando mandou a Torá por intermédio de Moisés, Deus estava lidando com um tipo de gente, um tipo de pessoa que tinha que chegar com cuidado. Quando os mestres foram tentar o Messias, Jesus, eles chegaram e fizeram a sua prova, né? E esperaram uma resposta de Jesus. Acerca do casamento, Jesus disse: pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu dar a carta de divórcio, mas no começo não foi assim. O que Jesus estava dizendo, estava comprovando o que eu estou dizendo, que aquele povo era um povo duro, um povo violento, um povo de guerra. Jesus estava falando, se Moisés não tivesse dado a carta de divórcio, vocês matariam a própria esposa ou o marido para poder casar com outra. E Moisés então pensou, poxa, é 1000 vezes ele dar a carta de divórcio do que matar a pessoa que está com ele, tá? O companheiro ou a companheira. Então, Jesus já afirmou, porque vocês são duros, porque vocês são sanguinários, são violentos. Se Moisés não tivesse deixado, vocês se matariam. E Deus, ele sabia, conhecia o coração daquelas pessoas. Quando Deus mandou a Torá, ou os ensinamentos para Moisés, Deus, ele queria colocar na vida daqueles seres humanos só duas coisas. Amar ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tanto é que Jesus resumiu isso lá na frente.